Mudança de órbita. Busco a mágica dos olhos, a pouca luz do canto da sala, os botões do controle da TV, bêbado. Mudo de itinerário e durmo. Bem agora, 3 da tarde. Esse é um dos poemas da seção Mudança de Itinerário, que também é uma parte de Croquis de um Delírio, essa coletânea de poemas que recentemente foi lançada aqui em Caxias do Sul pelo nosso amigo, engenheiro e escritor José Otávio Carlomagno, que retorna aqui ao Café com Letras depois de algum período. Uma honra tê-lo conosco aqui, Carlomagno. Tudo bem? Eu estou um pouco descompensado aqui da voz, né? pelo resfriado, mas vamos tocar o nosso bate-papo aqui. Uhum. Eu tive a oportunidade de participar junto contigo do Órbita Literária 500, Sim. que é um evento da comunidade leitora. Aqui, a edição número 500 mobilizou todo mundo. Estávamos lá e tu antecipaste naquela oportunidade 2 poemas aqui, e já provocando com um jogo de ironias, ponto e contraponto, enfim, ali chamou muito a atenção das pessoas, digamos que foi uma degustação. E aqui o programa vai nessa toada, porque muito provavelmente quem nos acompanhar ainda não leu o livro, mesmo que tenha ido no lançamento, que é muito recente, adquiriu o livro, mas ainda não leu. Então vamos nessa pegada, Carlomagno, de provocar quem nos acompanha a correr atrás desse livro. O livro, ele não tem uma fórmula pré-determinada, porque eu não faço nada com fórmula, nem com roteiro, nem... Esse daí, ele ficou assim meio que por acaso, porque eu pensei no título antes de qualquer coisa. E daí um dia comecei a escrever, pegar essa frase aqui, e foi saindo. Depois foi andando, né? Um período, não sei, acho que de uns 6 meses por aí. Aí Tão rápido assim para fazer, pô? Às vezes dá até mais rápido, e é que às vezes eu já tenho algumas coisas que eu escrevo, daí eu acho que nem as outras partes, né? Os outros subtítulos. Nós temos 5 sessões, né, para situar Sim. as pessoas, né? Eu comecei com a mudança de itinerário, né? Tá, vamos dizer assim que é como se fosse 5 livros num livro. Claro, sim. Então, quem comprar vai fazer uma economia, né? Claro. Vai comprar 5 por 1. Eu falei sessão, mas sessão com C cedilha, tá? Sessão por partes. Sim. Croquis de um Delírio, Mudança de Itinerário, Parador de Recortes, Sempre Viva em Sinfonia e Uma Canção Espalha Nuvens. Isso aqui é porque eu comecei a fazer isso aqui, eu tinha intenção de fazer o livro, assim, e algumas coisas elas foram saindo daquele... do Croquis de um Delírio, sabe? Daí eu resolvi dar outros nomes. O croquis, vamos tentar esmiuçar isso. O programa é longo, então ele permite que nós, digamos assim, fazer uma imersão no teu processo criativo. Vou ter essa pretensão aqui. O sujeito tem o croquis ali, está rabiscando, enfim. Um rascunho, né? E aqui nós temos o rascunho. E o rascunho é delirante, né? Isso. Até aqui a capa, o Hernani Carraro que fez. O Hernani Carraro, que já foi ilustrador homenageado da Feira do Livro, né? Eu falei para ele assim, faz uma coisa esquizofrênica. Daí ele fez isso aqui, ó. Sim, 2 rostos e... 3 olhos. E compartilhando um olho, né? Ou seria um rosto duplo com 3 olhos. E tem também as outras ilustrações internas do livro, né? Sim. Esse aqui, ó, é muito bacana, não sei se dá para ver ali. Dá para deixar aí, a nossa equipe vai pegando. Grande artista, né? Ela faz um jogo tanto nessa página em fosco, puxando para o preto, quanto também na página em branco. E não deixa de ser um jogo de faces que nós temos aqui, ó. Contorno do rosto. Eu vou pedir que a nossa equipe, eu estou virando exatamente para a câmera e o pessoal já pegando aqui, ó. Aqui tem um olhar
meio que encarando o rosto e tal, tem um jogo, né? E já que estamos na ilustração, vamos tentar conversar sobre isso. Como é que foi isso aí? O Hernani teve a liberdade Sim. de trabalhar em cima disso? Esse casamento, eu acho muito legal tratar disso, de ilustração e texto. Lá, às vezes ele faz alguma coisa que ele sempre me fez assim, coisas para escolher. Olha, tem isso, tem aquilo. Eu falo, me dá isso. Mas eu não mexo lá no que ele faz, né? Claro. E daí, no fim, que estava o livro já pronto, eu achei essa frase do Saramago, que eu falei, pô, isso aqui tem tudo a ver com o livro, né? Aqui, a tua epígrafe aqui. Isso, é. A nossa maior tragédia é não saber o que fazer com a vida. Isso aí é. O tempo vai passando e o sujeito, né, tá ali. Vai se perdendo com coisa pequena e também a gente não sabe se tem que fazer coisa grande, a gente não sabe nada, né? E o livro vai andando. E aí entrando não precisamos sair das ilustrações, mas entrando na própria divisão do livro. Ele não deixa de estabelecer um ritmo, né? Sim. É uma leitura, daí parece que ela está terminando e aí, pá, trocamos de parte. Sim. E aí é quase que uma retomada, mas uma retomada... Uma mudança de itinerário. Uma mudança de estação, vamos dizer o seguinte. Isso. O sujeito está no inverno e entrou na Mais ou menos. primavera, algo do tipo, assim. Que eu gosto muito de fazer ironia, esse tipo de coisa, né? Com a própria, assim, essência humana, né? Porque, na realidade, eu não me vejo diferente de qualquer outro animal que tem na natureza, né? Como ninguém é. A gente é primata e só porque tem uma consciência um pouquinho melhor das coisas, melhor eu não sei se é melhor, mas mais clara, né? Sobre a vida, sobre a questão da morte, sobre o planeta, né? O animal... Mas a gente, no fim, é um animal e vai sofrer as mesmas consequências de qualquer animal. Bem, eu lembro que eu acompanhei a palestra do Frei Beto há uns anos aqui em Caxias do Sul. E ele comentava sobre a existência e o quanto o homem estava degradando o planeta até talvez antecipando a sua própria finitude. E aí ele comentou o seguinte: nós não sabemos o que se passa com os animais. Então, daqui a pouco tem alguma espécie aí que possa nos suplantar, digamos assim, né? Mas bem, aqui como eu estudei bastante a questão da evolução, Claro. Não existe bem um suplantar, né? O suplantar aí, no caso, você só pode ver ele dentro da mesma espécie. Não existe assim uma guerra de espécies para, vamos dizer, o ser humano saiu da Terra. É um processo evolutivo, né? Então é a espécie que nem você olha assim um crocodilo, um jacaré, uma onça. A onça ela é daquela forma já há muito tempo. Muito tempo. E nós não chegamos ainda naquilo. Você pode ver que você vê uma onça, vê a outra, é tudo igual, aparentemente. Lógico que ela tem as rosetas diferentes. Sim, Um jacaré também, se eu botar 50 jacarés aqui, é tudo igualzinho, né? Tem diferença, mas a gente não percebe. E o ser humano não é assim. Pode ver que existe gente alta, baixa, mais magrinha, mais gordinha, de olho puxado, Sim, pele preta, pele branca. Mas em todas as espécies, quando elas vão se cruzando, a própria espécie, né? Os animais, no caso, eles vão saindo todos ficando bem parecidos. O cachorro não é assim porque a gente fez uma seleção, né? Mas se você soltar toda a cachorrada aí pro mato, em umas 7 gerações mais ou menos, eles vão ficar tudo da mesma cor. E nós não chegamos nesse estágio ainda e já estamos regredindo e evoluindo para desaparecer. Nesse sentido, aí vem a degradação do meio ambiente, próprios hábitos que, em muitos casos, não dá para generalizar, mas já não tem o mesmo rigor de aculturação, uma banalização da informação. Nós aqui estamos tratando de literatura, mas quantos dedicam o seu tempo a isso? Para pegarmos aqui o ritmo do livro, esse aqui ele tem um pouco de jogo com as palavras
E eu acredito que dê um pouco da dimensão e da tua pretensão com o livro. Mudança de itinerário, bem natural. O relógio de sol se espreguiça. Uma cidade de esperas. Esperar o quê? Mudei desde que conheci o itinerário do Deus das feridas, das fibroses, das artroses, da doença mental e espiritual, da dor. Antes de tudo, Deus criou a dor. Mudança de ponto de vista, vista-se o sub, de qualquer lugar. Subsecretário, subgerente, subneurótico, deste cemitério planetário. Quer dizer, ele tem essa brincadeira com a repetição de prefixo, a tentativa também de estabelecer um ritmo, num vai e vem entre as palavras, e também esse próprio tom jocoso na etimologia de Sim. cada um desses verbetes, dessas palavras. Isso é muito legal. E vem ao natural, Carlo Magno, ou há também, evidentemente, uma intenção daqui a pouco, uma primeira escrita, aí revisa, Sim, aí mais ou menos substitui assim, uma palavra pela outra. troca a ideia, né? Eu tava, que nem tem um aí que ele termina assim, eu tava falando de alguma mudança, eu agora não lembro qual aí, mas daí é uma inversão, né, que eu fiz, que a gente troca uma coisa que quer dizer uma coisa, depende da referência, uma coisa que é contrária, tal, e daí eu no fim eu falei, puxa, eu preciso colocar alguma coisa aqui. Daí eu botei assim, caiu uma sopa na minha mosca. Entendeu? Que Sim, seria o inverso. É o inverso. Isso tudo aí é mais ou menos. Popular, digamos assim. Isso é como se fosse para justamente mostrar a falta de sentido se eu inverter a coisa, caiu uma sopa na minha mosca, né? Geralmente quando vem poetas aqui ao programa, quem se debruça, enfim, a escrever poesia, e não é um livro como se fosse um romance, né? Aquele desfecho mais bem acabado, que permite idas e vindas de enredo e tal. A poesia ela tem uma sistemática mais aberta, embora aqui tu tentes fazer um fio condutor por meio desses intertítulos e tal. Sim. A Ana Cardoso, na apresentação dela, chama a atenção do instante de reflexão, né? Da poesia te convidar a parar um pouco e pensar em cada aspecto que é trabalhado aqui. Como é que funciona para ti essa parada, esse se permitir a um tempo de introspecção para desfrutar da poesia? É que eu já li bastante, continuo lendo, né? Agora estou lendo umas outras coisas um pouco diferentes, mas quem lê um poema assim ele está em busca, não é de uma história ou de uma coisa grandiosa, né? Eu me lembro sempre do Manuel de Barros, o poeta lá do Pantanal, Manelão. Então ele escrevia sobre aquelas coisas lá do Pantanal, né, aquela presença da água. É isso que é importante. A gente fala assim, puxa, tudo que eu escrevo aqui, ele não tem nada a ver comigo. Mas é que aí você lembra do Fernando Pessoa, é tudo mentira, né? Mas é mentira também o fato de eu dizer que é mentira, entendeu? Então a gente busca dentro da gente, não tem como você buscar, não tem como deixar de ser você para pôr ali. Mas ao mesmo tempo eu não estou buscando assim catequizar ninguém com isso aqui, nem... É uma coisa rápida, que tem um ritmo, eu preciso trabalhar esse lado da linguagem, né? Que é isso que é importante. Porque a linguagem, ela é o que nos transforma e na realidade, é a expressão do ser humano maior, eu acho que é a linguagem, né? Diferente dos outros animais. Eu estou sempre falando dos animais, né? Não, é verdade. Então, é verdade. A nossa comunicação, ela é uma coisa muito complexa, né? Os outros também são, mas a nossa é muito mais, por causa da consciência e tal. Então, a gente lê isso, um poema, não precisa ser qualquer livro assim, e a ideia do autor
é sempre trabalhar tudo junto, né? A linguagem ou uma ideia, ou às vezes a falta de sentido, botar a falta de sentido no meio de uma coisa que parece que tem sentido, e funciona assim. Agora, eu já escrevi, eu comecei escrevendo prosa. Eu tenho 4 romances que eu não publiquei porque não consegui publicar. E publiquei um livro de contos, tal, no começo. Eu lembro de um livro infanto-juvenil. Esse é infantil. Tem tatu aí. Isso, tem tatu aí. Eu tenho, esse tem uma historinha, tá porque é pra criança e tal. Eu vou te mandar a foto para não dizer que eu estou enrolando. Está separadinho lá no quartinho da minha filha já para. Esse livro aí, já que dela, a leitura. Eu fiz esse livro com a seguinte intenção. Ele tem ali um pouco de ideologia, não sei se você leu e notou, e ele Nós gravamos aqui. Sim. Nós gravamos aqui. E ele foi feito para ser lido para criança, porque a criança que vai gostar daquilo, tem bastante imagem, né? Tá de novo o Hernani ali, que fez a colagem toda, aquele negócio ficou muito bonito. É fantástico. Né? E ele tem, assim, frases curtas da historinha, uma historinha, e é pro pai ou a mãe ler para a criança, porque aquilo é para uma criança pequena que ainda não sabe ler. E daí ela vai se encantar com o visual dos animais, lá tem o vagalume, arara. Então, é algo que em Caxias tem sido bastante difundido, que é, digamos assim, o estar junto a partir da leitura, né? Quando tu falas, os pais têm que ler para as crianças. Sim, quer dizer, é como contar uma história, né? Além do desenvolvimento intelectual, do estímulo à leitura, há também o estar junto. Né? Sim, isso é importante, né? O laço entre o pai e a criança, assim, o pai, a mãe e a criança, isso é importante. Então você estabelece esses vínculos dessa forma, né? Fazendo coisas com a criança. Não é dando ordem para a criança. Claro. Tem que dar ordem também, né? A gente não pode falar que não, eu tenho 8 filhos, né? Então eu sei como é que é isso. E comigo sempre foi coisa meio na lata, né? Não é e acabou. Não dou margem para discussão. Mas também tem esse outro lado. Vamos fazer coisa junto, vamos jogar futebol. Então vamos jogar futebol, vamos lá, dar risada, se divertir. Falar Você citaste alguns poetas de referência, como, por exemplo, o Fernando Pessoa. Quais te inspiraram do ponto de vista de escrita, vamos supor? Peguei um pouco do fulano de tal. Alguns escritores têm disso. Bebi na fonte de tal escritor. Não que tu tivesse a pretensão de reproduzir tal como o sujeito faz, mas que tenha te inspirado de alguma maneira. Bom, tem bastante. Tem coisas que eu li do Mário Quintana, porque o Mário Quintana ele escrevia umas coisas meio debochada. Sim, né? Que eu usei o termo jocoso para classificar. Então, essa coisa assim do Mário Quintana eu acho legal. Irreverente. Mas eu já era assim antes. Não é que o Mário Quintana é assim, eu vou fazer assim. Não, eu já era assim. E daí você se identifica com aquela coisa. Tu não te moldaste para o livro. Né? Não. Faz parte o Manuel de Barros. Até Murilo Mendes, que ele é um poeta lá da geração de 45. Fala, o Murilo Mendes, ele tinha umas coisas que eu não gostava dele, da pessoa, não é que não gostava, é que ele era muito católico e tal, mas e eu não tenho religião, então, mas não quer dizer nada da obra dele, que a obra dele é muito legal. Né? Tem João Cabral de Melo Neto, o Drummond. O Drummond tem um livro de contos, e aliás eu nasci no mesmo dia que o Drummond. É verdade, muito legal. 31 de outubro. O Drummond tem um livro de contos que ele começou escrevendo. Não começou a escrever. Ele escreveu um livro de contos no meio da trajetória dele, mais ou menos em 1950, que eu gosto muito, que chama Contos de Aprendiz. É bem bacana aquilo lá. Então, como eu sempre li, então às vezes eu faço assim, eu leio uma coisa, esse cara aqui é legal, né? Aí eu leio um monte de coisa daquele autor, sabe?
Algo que eu ia te perguntar, estamos praticamente fechando o nosso tempo, mas eu vi que tu tens um zelo no sentido da divulgação do livro também, e de como vai funcionar esse processo de familiarização junto ao público leitor. Nós teremos ainda, cara, temos bons meses pela frente até a Feira do Livro, mas como é que vai funcionar? Talvez ações em escolas, eu citei o Órbita Literária, como que funciona agora o pós-lançamento ou pós-lançamento oficial, porque é possível fazer outros lançamentos, né? Esse livro aqui, ele foi feito com recursos do Financiarte, tá aqui, ó, da Prefeitura de Caxias, né? Claro, que é importante, né? E dentro do projeto do livro, eu tenho que dar uma contrapartida. E uma agora eu não lembro, a Vera que está cuidando, a Vera Mari Damian, está cuidando disso para mim, que é ela que foi a produtora do livro. Eu tenho que fazer umas palestras ou uns encontros como contrapartida numa escola, tal. Então isso eu vou fazer, né? Até eu acho legal de fazer. E agora, até a Feira do Livro, eu não sei, não pensei muito. Não, claro, te perguntei porque, enfim, é sempre interessante ver o pós. Livrarias onde o público pode encontrar. Livraria, site, rede social, enfim. Sim. Eu vou falar da livraria aqui da cidade. É que para o pessoal entender aqui, eu vi o Carlo Magno anotando antes de entrarmos no ar. É que eu sou muito dispersivo, eu vou... É coisa de jornalista, né? Aquela parte do serviço mesmo. Faz de conta que ninguém está vendo. A livraria Arco da Velha, na Rua Montauri, 1570. Tá bom. Perto da praça, ali, uma Guilherme, quadra e meia. E a livraria Livreiríssima, Marquês do Herval 969. O Elvio. Do Elvio, isso ali do lado da hamburgueria Jaime Rocha ali. Isso aí. Então ali vai achar o livro lá. Bons pontos de referência e bons livreiros também. Sim. Teu livro está em boas mãos. Agora, se alguém quiser o livro, não sei, pode me procurar, entra no Facebook lá com o meu nome, lá me manda uma mensagem, lá a gente... Carlo Magno, eu quero te agradecer bastante pelo nosso bate-papo, até reiterar as desculpas aqui para quem está nos acompanhando, que eu estou um pouco descompensado da voz, mas te agradecer bastante a obra provocativa. Quem pôde acompanhar o nosso bate-papo viu que tem várias facetas aqui, eu não sei se nós demos conta de 20%, 30% do livro. Quer dizer, tem muito a ser descoberto, e a graça de poder folhear e não necessariamente ler numa tomada. O sujeito pode ir pegando e lendo as poesias de acordo com a sua disponibilidade, enfim, o seu momento. Breve espaço para as tuas considerações finais. Bom, eu te agradeço bastante pela divulgação, né? Que isso aqui é um espaço de divulgação do livro. E você sempre... Eu já vim acho que umas 4 vezes aqui, ou mais. Né? Olha aí. 4, né? O tempo passa, né? Então, e isso tudo ajuda, né? A mostrar para as pessoas a importância da leitura. Legal. Que é difícil hoje em dia alguém ler assim um livro, né? É uma coisa que é difícil. Eu me viciei quando era criança, porque eu fiquei doente. E eu acho que eu era meio da pá virada, né? E me deram um livro para ler, e a partir dali eu me lembro até hoje que era A Ilha do Tesouro. Acho que eu li 10 vezes aquele livro, né? E o bacana disso para uma criança, acho que eu tinha 8, 9 anos, é que vai criando aquelas imagens, né? Como se fosse um filme, né? Vai criando lá o processo criativo, não é que nem hoje com a proliferação de séries, enfim, que é meio óbvio, porque o sujeito já está acostumado a assistir. E a pessoa recebe aquilo lá, né? Mas pronto, né? Tudo pronto, fica só paralisado. Porque quando tu lê assim um livro, pega qualquer livro aí de um romance, qualquer uma história, leu hoje, leu daqui 10 anos, é outro, puxa, isso aqui eu não percebi naquela época. A visão de mundo, tudo. Vai mudando a percepção, vai mudando, isso que é legal. Muito obrigado, Carlo Magno. Obrigado a vocês.
A honra foi toda nossa mesmo. Acabamos de conversar então aqui com o engenheiro e escritor José Otávio Carlomagno, ele que nos brindou aqui com a coletânea poética Croqui de um Delírio, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.